Bom dia, bom dia, bom dia. Pois então, a história me conta que Davi era um homem de guerra. Desde muito novo, desde muito jovem, ele já era um homem de guerra. Ele era um homem de guerra desde quando ele ainda cuidava das ovelhas de seu pai. Já naquela ocasião, seu pai chegou a ele, lhe deu alguns bolos, as coisas assim, e mandou que ele levasse ao acampamento onde estariam seus irmãos. E ali naquele acampamento ele entregasse não só a seus irmãos, mas também aos comandantes que com ele estavam. Ou seja, o pai dele mandou levar comida para os que estavam em guerra. Naquele acampamento foi que Davi, muito jovem, uns 15 anos por aí, encontrou aquele filisteu que perturbava Israel. Perturbava Israel, desafiava Israel e ninguém tinha coragem de sair contra ele. O rei chegou a oferecer uma importância em dinheiro, o rei Saul, e não só uma importância em dinheiro, mas também abatimento nos impostos e etc. Além disso, aquele que derrotasse o filisteu casaria com a filha de Saul. Muito bem. Claro, o jovem Davi, visionário como sempre, olhou aquilo, só viu coisas boas no fato de ter que enfrentar um gigante e resolveu que ele mesmo enfrentaria o gigante e que ele mesmo derrotaria o gigante. É claro que aquilo ali não saiu somente da cabeça dele, mas ele era um homem também protegido pelo Divino Espírito Santo de Deus, ele era um homem que ouvia a Deus a todo instante. E como ele costumava orar e ouvir e clamar a Deus, e Deus falava com ele, ele tinha a certeza de qual seria o próximo passo que ele teria que dar. Muito bem. Ele conseguiu conquistar a, a inimizade de Saul. E por que ele conquistou a inimizade de Saul? Claro, porque Saul também via nele o potencial inimigo que ele era, ou seja, porque ele viria a tomar o trono de Israel. E isso Deus tinha dado a ele, tinha dito a ele, tinha mandado dizer a ele, inclusive através de Samuel, que o reino seria tirado das mãos de Saul e seria entregue a Davi. E Davi muito jovem, inclusive, então Davi aceitou, mas sempre reticente, daquele jeito dele, que sempre não levantaria a mão contra um ungido do Senhor e assim vai. E Davi começa a sua, digamos, a sua romaria na fuga para evitar que Saul o matasse. Davi fugia de todo quanto é jeito de Saul. Davi ia para as montanhas e lá ficava com seus homens. Ele tinha uma turma de uns 600 homens, todos valentes, todos bravos, todos, praticamente todos heróis de guerra. E Davi, numa dessas situações, ele vai e encontra Saul, que estava perseguindo, e penetra no acampamento onde Saul estava, vê Saul deitado, descansando, e aí ele chega perto, pega a bilha de água, né, o vasilhame de água que Saul carregava consigo para matar sua sede, bem como a espada de Saul, e vai embora. Vai embora e pouco logo que ele toma uma certa distância, ele grita do alto de uma montanha, Saul escuta, Saul identifica a voz de Davi, e aí Davi conta para ele, olha, teus guardas aí são os frouxos, porque eu estive a 2 palmos da tua garganta, né? Eu poderia tê-lo matado. Só não te matei porque minha mão não se levantará contra um ungido do Senhor. Mas daquela forma, ele, sempre como Davi era um homem muito. Ele era um valente, e como sendo um valente, ele lutava também pelo direito.
E o direito para ele era uma coisa assim bastante pessoal, bastante. Ele olhava aquilo como sendo uma forma de ele fazer, ele instituir as leis. E tanto que quando ele encontrava um território inimigo, por exemplo, ele atacava e ele não deixava ninguém vivo, porque, como ele dizia, para que ninguém vá falar, vá testemunhar contra nós, para que ninguém vá ser testemunha. Oh, diz assim no 1 Samuel, capítulo 27, versículo 11: Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Então Davi tinha uma maneira muito peculiar de conduzir-se. Ele não permitia, por exemplo, que as pessoas sobrevivessem a uma guerra com ele. Então ele era bastante duro no que tangia às leis da guerra. E as leis da guerra são assim. Na verdade, a guerra ela tem uma lei muito particular. Né? Na guerra, como diz até um ditado, na guerra e no amor tudo vale. Muito bem. Saul resolve enfrentar os filisteus, né? E como Saul resolve enfrentar os filisteus, Davi acaba indo com o rei de Gate, o rei Ax. Ele acaba indo com o rei Ax para servir de guarda pessoal do rei Ax, porque o rei Ax percebeu que Davi era um homem diferente, era um homem sério, era um homem, como o próprio rei Ax diz. Respondeu, porém, Ax e disse a Davi, bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram, não suba este conosco à batalha. Quer dizer, eles não queriam que Davi subisse com eles à batalha, até porque, durante a batalha, de repente, Davi poderia se bandear para o lado de Israel, e aí de dentro ele poderia fazer um estrago maior. Os príncipes dos filisteus até não estavam errados, porque se isso acontecesse, claro, seria um cavalo de Troia que eles teriam entre eles. Muito bem. E Davi ali, ele é aconselhado por Ax a ir embora, porque os príncipes dos filisteus tinham pedido a ele, por desconfiança de Davi para com Davi, eles pediram que Davi fosse mandado embora. E daí o Ax achou por bem mandar ele embora, vai tranquilo. Ax chamou Davi, ele disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Como para Ax era muito importante aquela aliança com os outros príncipes dos filisteus, por causa da guerra que eles teriam contra Israel, então ele achou melhor. E Davi pegou e voltou, pegou seus homens e voltou. Ao voltar, ele percebeu que Ziclag, a cidade que Ax teria dado para Davi habitar, quando Davi fugia de Saul, Davi pediu a Ax uma cidade onde ele pudesse habitar. Ax deu para ele a cidade de Ziclag e lá ele morava. As mulheres dele então morava todo mundo ali em Ziclag, mas eles perceberam que Ziclag fora assaltada e fora queimada e eles pegaram e entraram na cidade e destruíram a cidade, levaram todo o despojo que eles podiam e ainda levaram cativas as mulheres que lá se achavam. Mas não mataram ninguém, nem pequeno nem grande, então somente os levaram consigo e foram o caminho deles, os amalequitas, né? Bom, como os amalequitas fizeram isso, Davi ficou muito triste, ficou muito chateado, orou a Deus, pediu a um dos seus homens que trouxesse para ele
a estola sacerdotal, trouxeram a estola sacerdotal, Davi se vestiu dela e perguntou a Deus: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Daí Davi, de posse dessa palavra, como Davi era um homem que ouvia a voz de Deus e entendia aquilo que Deus estava falando, porque Deus tem uma particularidade, ele quando tudo aquilo que você pode fazer, ele não fará por ti. Mas aquilo que você pode fazer, ele te capacita para que faça bem feito. Então Davi pegou seus homens, ele e 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor. Ali no ribeiro de Besor, muitos dos seus homens ficaram por ali e Davi continuou em frente. Davi continuou em frente e foram até que acharam um homem, um egípcio, estava perdido pelo campo. Aí eles acharam o homem, trouxeram a Davi, Davi deu a ele pão, água, e comeu e bebeu. Daí perguntaram para ele, né, da onde ele era, o que ele estava fazendo. Daí ele pegou e contou que ele estava junto com os amalequitas e que, juntamente com os amalequitas, eles deram contra algumas cidades, inclusive a cidade de Ziclag, e que lá na cidade de Ziclag queimaram tudo e levaram pessoas cativas. Aí Davi pediu a ele que guiasse eles até ele, o povo de Davi, até onde eles estavam acampados, para que Davi pudesse pegar esses libertar esses cativos e dar uma lição nesses amalequitas, até porque a lei da guerra funciona assim: você não mexe comigo, eu não mexo contigo. Então, essa é a lei. Quer dizer, você não tem que me provocar e daí eu não vou fazer nada contigo. Mas se você me provocou, muito bem. Então, agora você está, digamos, adulto o suficiente para entender o que vai te acontecer. Bom, Davi fez o que tinha que fazer. O homem que estava um pouco adoentado tomou alento, recobrou as suas forças e indicou, depois que pediu a Davi, que Davi jurasse que não o entregaria ao povo que ele ia entregar para Davi, que também não o mataria. E aí Davi provavelmente fez aqui um acordo com o rapaz, e aí o rapaz os guiou até a situação lá onde estavam esses homens com as mulheres de Davi, com as mulheres do povo. Só que no meio do caminho, alguns homens de Davi ficaram para trás. Ora porque estavam com medo, ora porque estavam cansados. O que importa é que realmente ficaram para trás. E como ficaram para trás, é claro, aqueles que tiveram que ir adiante ficaram muito indignados, porque é sempre um furo na turma. Imagine, um de nós dá para trás, puxa vida, sabe, o certo é ir todos juntos. Mas alguns ficaram para trás. E aqui, neste momento, Davi estabelece a lei da divisão da presa. Ou seja, aqueles que foram e lutaram receberão, por sua batalha, uma parte daquilo que eles estão recuperando. Mas aqueles que ficaram com a bagagem, aqueles que ficaram cuidando da cidade, aqueles que ficaram cuidando das armas, também receberão, porque assim ficou estabelecido naquela situação por Davi. Então nós percebemos que Davi ele tinha um olhar muito voltado para aquilo que fosse justo. E por que era justo? Porque mesmo que alguns homens não quiseram ir porque estavam cansados ou porque estavam temerosos ou qualquer coisa, mas o trabalho deles de ficar cuidando daquilo que restou e ficar, digamos, numa espécie de uma retaguarda também era importante. Então Davi resolveu premiá-los e tudo aquilo que cada um dos guerreiros levasse consigo, aqueles que ficaram para trás levariam em porção igual. E nós percebemos então que Davi ele tinha um pensamento muito voltado para o que
para o direito dentro daquilo que hoje nós vamos encontrar na nossa sociedade, no nosso direito atual. De qualquer forma, Davi foi, enquanto Davi estava guerreando contra os amalequitas, que haviam destruído sua cidade de Ziclag, também o exército de Israel sofria sua derrota contra os filisteus e também ali eram mortos Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua, que eram filhos de Davi. A peleja havia se agravado a ponto de acontecer isso, né? De Saul, inclusive, ficar tão nervoso, chegar até o escudeiro dele, pedir: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo o escudeiro que Saul já estava morto, o próprio escudeiro também se lançou sobre a sua espada e morreu com Saul. Então morreu Saul, seus 3 filhos e o seu escudeiro, Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua, e também o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale, daqui do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram também, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Ou seja, os filisteus ganharam a batalha, que na verdade havia sido, digamos, revelada quando Saul busca a médium de Endor, né, e consulta a médium de Endor. Ali no capítulo 27 e 28 fica mais descrito, porque Saul já sabia que Ax, juntamente com os filisteus, viriam contra Israel. Então, quando Davi chama essa feiticeira, essa médium, procura por ela e pede para ela que ela revele, que ela traga para ele uma pessoa que estava morta. E nessa ocasião, segundo o que consta da Bíblia, ela clamou e subiu ali Samuel. Ela grita em voz alta, né? Por que me enganaste? Porque tu mesmo és Saul. Ela percebe que ela tinha sido enganada por Saul e que ali ela corria risco de vida, porque Saul havia perseguido todos os médiuns, todos os feiticeiros e etc. Mas o Saul disse a ela: não temas, e me responde: o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executastes o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Isto está no livro de 1 Samuel, capítulo 28, dos versículos 14 até
o versículo 19 aproximadamente. Então, mas vale a pena ler o capítulo todo para entender um pouco mais da história. Então vejam que o próprio Deus já havia comunicado ao próprio Samuel, e Samuel já havia comunicado a Saul tudo o que aconteceria. E nesta ocasião, Samuel reaviva a Saul o que vai acontecer. E reaviva de uma forma dura, de uma forma séria, quando ele diz a Saul: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarei comigo, ou seja, estarão mortos. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Ou seja, tudo muito claro, tudo sem nenhuma sombra de dúvida, para que Saul entendesse que a culpa era exatamente dele, que não havia absolutamente nada. Mas aqui o que nos interessa especialmente, e o motivo disso tudo, é mostrar qual era o perfil de Davi. E o perfil de Davi era um homem que ele era duro na guerra, ele era um verdadeiro oficial de guerra, e ele tinha seus limites. Por exemplo, ele não levantaria a mão contra um ungido do Senhor, como ele mesmo deixa claro numa das passagens. Ao terceiro dia, depois da derrota dos amalequitas que destruíram Ziclag, Davi encontra um homem com vestes rasgadas e terra sobre a cabeça, e Davi chega-se a ele e pergunta: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Aí o Davi reafirma: como sabe você que Saul e Jonatas são mortos? Então disse o moço, portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me e disse: eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou a Maliquita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Ele trouxe, de fato, a coroa e o bracelete como prova de que ele havia matado Saul. Mas, na verdade, ele não havia matado Saul. Conforme conta a história, Saul pediu ao seu escudeiro que o matasse. Como o escudeiro não o matou, ele pegou a espada do seu escudeiro e lançou-se sobre ela. E o seu escudeiro, em seguida, vendo que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele, conforme está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Então nós vemos aqui que este homem estava mentindo. Mas Davi pegou, chamou um dos seus homens e disse: lança-te sobre esse homem. E o rapaz lançou-se sobre ele e o feriu, de sorte que aquele morreu. Muito bem. Daí Davi disse: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Então Davi tinha uma seriedade para com aquilo que para ele era o norte ético. Ele não furaria de forma alguma, ele não andaria de forma alguma num caminho distinto daquele. Ele realmente era um ungido do Senhor para ele, então ele respeitaria até o último de seus dias. Daí Davi planteia Saul e Jonatas. Por ali a gente vai conhecendo cada vez mais a história. A história de Davi é uma história maravilhosa, uma história linda, uma história onde nós vamos percebendo a cada momento por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E como que nós, enfim, devemos perseguir
esse coração segundo o coração de Deus. Ou seja, como nós podemos fazer para também poder ter um coração segundo o coração de Deus. Ou seja, dentro de conceitos éticos, conceitos morais muito bem estabelecidos, muito bem moldados e dentro daquilo procurar seguir. É claro que Davi era um homem e, portanto, era um homem duro, como ele mesmo disse, ele matava, não deixava nenhum sobrevivente para que ninguém pudesse reclamar dele, para que ninguém pudesse testificar contra ele, para que ninguém pudesse servir de testemunho contra ele. Então ele matava mesmo, ele destruía tudo que ele achava. Agora, de qualquer forma, ele era um homem que andava segundo o coração de Deus. Ele buscava, quando ele estava imbuído em algo que Deus o guiava, ele não se permitia fugir de forma alguma disso. Quer dizer, ele sempre tinha que estar segundo o coração de Deus. Ele não podia de forma alguma deixar os sobreviventes de uma guerra com ele pudesse vir e denunciar de que ele era assim, de que ele era assado, como hoje nós vemos está acontecendo no Brasil por conta daqueles que os nossos valorosos membros das Forças Armadas deixaram vivos na década de 64 a 85, naquele período, ficaram muitos vivos, como Zé Genuíno, Zé Dirceu, Dilma Rousseff e inúmeros outros que hoje estão aí, Franklin Martins, etc., que hoje estão aí falando mal dos militares e testificando contra os militares, como se os militares tivessem feito muitas coisas erradas. Quer dizer, ninguém fala de si, apenas do outro. Ninguém aponta a sua sujeira, apenas a sujeira do outro. Por isso, nós percebemos que Davi estava certo. De qualquer forma, o objetivo era trazer essa meditação em cima dessa palavra maravilhosa que eu acabei achando aqui no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 26 até o capítulo 31, e dando uma escapadinha um pouco no segundo livro de Samuel, no capítulo 1 de novo. Mas, de qualquer forma, se você meditar somente nessas passagens, você já terá aí uma grande história para você passar esse início de ano com uma mente renovada para muitas coisas que você pretende fazer na tua vida. Que isto te sirva de lição, porque é a própria palavra do Senhor, especialmente se você aprender a pedir a estola sacerdotal, ou seja, a pureza do Espírito Santo sobre a tua vida, e dessa forma você consultar a Deus, então você terá a resposta que Deus mesmo lhe dará, como foi dada ali a Davi no capítulo 30, versículos 7, 8 e 9. Então, quer dizer, nós podemos perfeitamente seguir essa palavra e nós veremos que a nossa vida será novidade neste novo ano que se anuncia. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Beijos. Bye. Fui.